A pergunta que hoje norteia a nossa enquete é essa: o temor a Deus conforme as Escrituras é um mero sentimento de medo? Temer a Deus é ter medo, é isso? Pergunta interessante, hein? Porque muita gente tem conceitos antibíblicos relacionados a essa pergunta. Ô Natiel, pergunta boa, hein? Pergunta que vai dar pano para manga, como diz aí o brasileiro no português, né? Vai dar pano para manga, vai dar trabalho aí. Muitas pessoas certamente querem já responder a pergunta. O que devem fazer? Com certeza. O professor Júlio Souza tem se especializado na formulação das enquetes e elas têm com certeza agregado muito em nossa vida ministerial, principalmente com coisas que nós julgamos serem pequenas, mas que fazem uma diferença total na nossa vida com Deus. Pastor Júnior, as pessoas têm disponibilidades e possibilidades para participarem e interagirem conosco no programa Voz da Libertação de hoje, a começar pelo QR Code que está disposto aqui no rodapé dessa transmissão. Se você está nos acompanhando, está nos seus afazeres, só tem como votar sim ou não, não consegue argumentar, então mire a câmera do seu celular, aponte ela para o QR Code, vai abrir um formulário, você vai votar sim ou não e já estará participando conosco da nossa enquete. Também aqui a nossa produção acaba de colocar esse balão, uma espécie de formulário também dentro do próprio chat do YouTube e você vai poder votar sim ou não e é muito fácil. Agora, se você quer argumentar e ainda não é inscrito em nosso canal, faça isso agora mesmo. Abrilhante a nossa família Deus e Amor aqui no YouTube e faça parte da nossa família. Bom, deixe o seu like, também é essencial. O presbítero Júlio Souza, que também tem aí a especialidade com o YouTube, sempre indica, né, que quando nós damos o gostei, o YouTube, através do algoritmo, indica para outras pessoas essa preferência de conteúdos. Agora você também já é inscrito em nosso canal? Deixa eu dar uma olhadinha, me inscrevi. Não quer se inscrever aqui, Pastor Júnior? Misericórdia. Você está se inscrevendo todo momento. Todo momento. Para mostrar para o povo um método, o YouTube falou assim, você vai ter que decidir. Ou sim ou não, né? Gostei da atitude do YouTube. Digamos que se eu já estou inscrito aqui, porque sou um inscrito há muito tempo no canal Deus e Amor, vai se abrir aqui o formulário, ou seja, melhor, o chat para você comentar. Então argumente, mas não seja muito prolixo, não seja prolongado no seu argumento aqui no chat do YouTube, porque nós temos um número máximo de caracteres. Agora, se você deseja argumentar com mais incisividade, você tem uma boa argumentação sobre isso, uma tese bíblica, então mande para o nosso WhatsApp 11982923392. A pergunta que hoje norteia a nossa enquete é essa: o temor a Deus conforme as Escrituras é um mero sentimento de medo? Muita gente participou, muita gente esteve conosco e até agora temos esta parcial. 16% dizem que sim, é um mero sentimento de medo, o temor a Deus conforme as Escrituras, porém 84% dizem que não. O temor a Deus conforme as Escrituras não é um mero sentimento de medo. Qual é a sua opinião? O presbítero Júlio, essa pergunta ela é bastante propícia, não é mesmo? Sim, pastor, até porque em algumas ocasiões esses dois termos são usados como sinônimos, né, de forma intercambiável. Então pode ser que algumas pessoas, até em relação a Deus, pensem que seja a mesma coisa. Não vou deixar aqui a minha opinião, porque daqui a pouco trarei a resposta da Bíblia, da palavra de Deus. Mas essa dica é importante para você refletir. Alguns pensam que essas palavras são necessariamente a mesma coisa. Será que, diante de Deus, conforme as Escrituras nos ensinam sobre o temor do Senhor, é muito presente ali em Provérbios? Também vemos algumas passagens dos Salmos, em outras passagens também, mas foca-se muito no livro de Provérbios. Será que é apenas um temor, a mesma coisa, ou melhor, será que é apenas um medo de Deus? Responda-nos, queremos saber a tua opinião. Vamos ao encerramento da enquete, que rufem os tambores para que mostremos o resultado final. A pergunta que hoje norteou a nossa enquete foi essa: o temor a Deus conforme as Escrituras é um mero sentimento de medo? Muita gente participou, 19% disseram que sim, é um mero sentimento de medo. Porém, 81% disseram que não é um mero sentimento de medo o temor
ao Senhor, o temor a Deus conforme as Escrituras. A sua opinião é importante, a minha é importante, a nossa é importante, porém, mais importante do que qualquer coisa é o que a Bíblia diz. Presbítero Júlio Souza, o que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete? Pastor, a Bíblia nos mostra que o temor do Senhor não é um sinônimo de medo, não é meramente um sentimento de medo, mas é uma resposta humana à santidade de Deus, é um ato de reverência por quem Deus é. Vamos olhar a palavra de Deus. Salmo número 34, verso 11 nos diz: Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Quando o salmista chama as pessoas, e aqui chamados de meninos, no sentido de falta de intelecto, falta de sabedoria, não necessariamente falando com crianças, ele está também linkando, está conectando também a necessidade de tomar atitudes de cuidado e de afastamento ao pecado. Agora, um texto que responde isso claramente, de forma objetiva, é Provérbios 8, verso 13, em que o autor bíblico diz: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Aqui, de forma clara e direta, ele traz uma definição do que é, biblicamente, do que é aos olhos de Deus, este temor do Senhor. Então, está muito relacionado a se afastar do mal, a afastar-se do pecado. Eu conhecendo o Deus que é santo, conhecendo a pureza de Deus, conhecendo os seus atributos, conhecendo as instruções, os juízos deste Deus, então eu me coloco numa posição de cuidado em relação ao pecado. Eu posso dizer também que o que Isaías sentiu quando ele teve a visão, relatado no capítulo 6 do seu livro, em que ele via a glória de Deus, via os serafins, e ele de repente diz: ai de mim que vou perecendo, porque habito no meio de um povo de lábios impuros, eu também sou um homem de lábios impuros. Este é um evento que mostra alguém sentindo esse temor do Senhor. Quando nos aproximamos de Deus, nós percebemos o perigo do pecado. Então esse temor não é apenas um medo, apesar que sim, temos que reconhecer que Deus, ele tem todo o poder e precisamos respeitá-lo por isso, claro. Mas não é apenas um sentimento de medo como temos habitualmente em nosso dia a dia. Sim, respeitar a Deus, reverenciá-lo e temer os riscos do pecado, que o principal deles é nos afastar de Deus.